Bom, meus queridos, mais uma vez, no segundo dia, estamos aqui para dar continuidade a essa série que nos comprometemos de fazer ao longo de uma semana e hoje nós vamos fazer um estudo, uma pregação, não vai ser com imagens e o ensino, o estudo está baseado e fundamentado naquilo que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabemos então que ele falou isso, como falamos no primeiro vídeo de ontem, onde meditamos na vida do apóstolo Pedro. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele com toda certeza falou disso, tomando para si, como falamos antes, a responsabilidade da sua fala, das suas atitudes, dos seus posicionamentos estar de acordo com aquilo que ele pregava, ou com aquilo que o Senhor Jesus pregou e os outros servos de Deus pregaram. Também falamos que, com toda certeza, não somente ele, mas como na vida do apóstolo Pedro, nós também podemos olhar para a vida deste homem de Deus e aprender com ele. Quem sabe poderíamos, já que foi ele que disse, deixar isso por último. Eu não planejei qual é o que vem antes ou depois, na totalidade, mas hoje me veio ao coração de podermos meditar um pouco na vida do apóstolo Paulo. Eu não tenho como pensar que vou falar tudo, senão o vídeo fica muito grande. Eu vou falar algumas coisas. Quem sabe você comentando pode ter uma outra perspectiva de algo que eu não vou falar, que você acha muito importante, que lhe impacta na vida desse servo de Deus. Faça um comentário, me ajude a poder perceber o que eu não percebi no momento de gravar esse vídeo. Bom, o apóstolo Paulo, ele é natural de Tarso. Tarso é uma cidade da Cilícia. Ele tem, então, um nascimento como uma cidadania romana, mas ele estava fora de Jerusalém e ele é um disperso, né? Um judeu da dispersão. Então, ele não está dentro de Israel, ele está vivendo numa cidade, então, perto do Mediterrâneo. Então, Paulo vivendo assim, ele é da tribo de Benjamim. Tanto que ele é chamado de benjamita, né? Ele é benjamita, da tribo de Benjamim. Falando isso, meus queridos, não há muitas informações a respeito de quanto tempo na sua infância Paulo viveu em Tarso. Mas possivelmente por ter essa cidadania italiana romana na sua família, ele possivelmente, essa família deveria ter alguma posse. E falando disso então, ele vem em algum momento, possivelmente na sua infância, trazido para Jerusalém, e ele é criado como fariseu. Fariseu, né? Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinham aqueles que escreviam, tinha os herodianos, tinha aqueles que copiavam as escrituras, que eram os escribas. Mas de todos os partidos, ou até pudéssemos chamar de seitas, né? Os partidarismos religiosos que existiam no meio dos judeus, com toda certeza os fariseus eram os mais zelosos, os mais graves, os mais proibitivos. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que o próprio apóstolo Paulo disse que aprendendo então aos pés de Gamaliel, que era um mestre judeu, que era neto de Hilel, que era outro extremamente conhecido e valorizado dentro da cultura judaica pelo seu posicionamento, pelo seu ensino, pela sua influência, ele cresce como um fariseu zeloso. E na medida que o evangelho começa a ser propagado, ele, o apóstolo Paulo, no seu zelo para com Deus e no seu zelo pela lei de Moisés, ele passa a consentir com a perseguição da igreja. E num segundo momento, não se atentando somente nisso, ele passa ele próprio a ser um perseguidor da igreja. A palavra de Deus diz que ele pede cartas e autorização para tomar, não somente em Jerusalém, mas como estava no mundo antigo, em outros lugares aonde essa chamada seita de cristãos, aonde houvesse eles, que ele pudesse ir atrás dessas pessoas, para poder, de alguma forma ou outra, poder estar prendendo elas e trazendo elas debaixo de açoites.
ele, na verdade, no seu zelo de servir a Deus, perseguia a igreja que é a noiva de Cristo. A palavra de Deus diz que nesse zelo, indo à cidade de Damasco, no caminho, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, caindo então do seu cavalo, tendo uma experiência, ouvindo o Senhor, e naquele exato momento, ele já sai perguntando ao Senhor: o que tu queres que eu faça? Meus queridos, a partir daquele momento, como diz a Escritura, Paulo ficou cego durante 3 dias. Um homem desconhecido chamado Ananias. Esse homem então vai a Paulo, segundo o mandamento do Senhor, declara uma palavra, ora por ele, ele passa novamente a ver, porque ele tinha perdido a sua visão física, e uma vez nessa condição, ele diz a palavra de Deus, falando então pouco sobre isso. Ele tem um momento que ele vai para a Arábia, e tem um momento então posterior que ele está em Damasco, está na cidade de Tarso. E voltando então, novamente, a ter uma expressividade no seu ministério, ou começando, podemos dizer, o seu ministério, mais ou menos depois de 13 anos daquele dia onde ele é tocado ali, 13, 14 anos, o dia que ele é tocado ali em cima daquele cavalo. Então existe um período que fala-se muito poucas coisas, e eu não quero ser muito descritivo aqui, mas quero dizer que depois desse tempo, possivelmente entre 13 e 14 anos, o apóstolo Paulo se levanta então, e Deus começa a compungir o seu coração, para que ele então, uma vez separado numa roda de oração, ele e Barnabé, ele faz então com este homem, que ajudou muito Paulo, ele faz com esse homem a primeira viagem missionária. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele fez a primeira viagem missionária, ele faz uma segunda viagem missionária procurando visitar as igrejas que ele já tinha fundado, juntamente com Barnabé, e ele faz então uma terceira viagem missionária. Bom, essas 3 viagens missionárias estão descritas na Bíblia, no livro de Atos. E, de repente, um pedaço ou outro dos outros livros que estão para frente, eles se encaixam em algum momento do livro de Atos. No final, então, se apresenta um momento onde ele está em Roma e ele está preso com guarda numa casa, tendo liberdade ainda para pregar o Evangelho. Há teologicamente uma visão que o apóstolo Paulo pudesse ter sido solto dessa casa e pudesse ter feito ainda uma 4ª viagem missionária que não está registrada, porque depois disso ele é colocado numa masmorra, que saindo dela ele é levado à morte. O nome dela se chama Mamertine. Nós conseguimos eu conheço alguns irmãos que já foram à Itália e puderam ver lá. Isso hoje é um monumento, onde o apóstolo Paulo ficou encarcerado antes de morrer. Mas falando isso então, eu quero dizer que esse homem tem uma obra gigantesca. Os seus escritos, se nós formos olhar o Novo Testamento, eu não olhei isso com detalhamento antes de vir gravar esse vídeo, mas grande parte do Novo Testamento foi escrito pelo Espírito Santo através da vida do apóstolo Paulo. Ele abriu uma igreja, então, e ele manda uma carta para os Tessalonicenses, ele manda para os Colossenses, ele manda para os Filipenses. Ele escreve o maior tratado teológico que tem na Escritura, que é o livro de Romanos. Ele escreve a primeira carta aos Coríntios e a segunda, mas há descrição que há outras cartas que não estão catalogadas. Meus queridos, ele escreve para a igreja que está em Éfeso. Ele escreve, então, para os Gálatas. Ele escreve as cartas pastorais para Timóteo e para Tito, 1 Timóteo e 2 Timóteo e a carta de Tito. Ele escreve a mini carta para Filemon. Há teologicamente um pensamento, alguns aceitam, outros não, que é algo que não há um consenso que pela maneira de escrever possa ele ter escrito o livro de Hebreus. Eu não sei se eu esqueci alguma das cartas que ele escreveu aqui, mas os seus escritos são gigantescos.
O apóstolo Pedro, na sua sinceridade, ele fala que há muitas coisas que Deus escreveu através do apóstolo Paulo, coisas de difícil entendimento. Na verdade, os fundamentos, a base da igreja cristã, ela está descrita nos ensinamentos que o Espírito Santo deu pela vida do apóstolo Paulo. E a verdade que podemos olhar para esse homem e ver então que quando ele diz que a revelação de Jesus Cristo para ele é como deixar para trás todas as coisas, como essa expressão, como se fossem esterco. Então isso possivelmente mostra que Paulo deveria realmente ter posses, ter posição, e ele abriu mão de todas essas coisas e se torna um homem extremamente comprometido com o Evangelho. Então, quando ele chega em Damasco depois do encontro com Cristo, pregando aquele a quem ele perseguia. Aqueles que eram perseguidos por ele, cuja fama da sua perseguição saiu pelo mundo antigo, tinham medo de chegar perto de Paulo. Barnabé, fazendo então essa ponte, traz ele à comunhão da igreja verdadeira. Meus queridos, a verdade é que esse homem, então, tomando para si o vitupério de Cristo e tendo a vida de Cristo como preciosa e tendo a obra de Cristo como um senso importante para a sua vida, ele pega então a mensagem da cruz e tem na sua dedicação um princípio de levar a palavra de Deus a outros lugares. E levando ela a outros lugares, ele caminha então fazendo essas viagens missionárias, podendo dizer que através da sua vida com companheiros, né, foi evangelizado o mundo antigo. Inclusive, ele não levou o evangelho a Roma, porque alguém o levou antes, ou alguns levaram antes, vindo de outros lugares. Mas ele enviou uma carta aos romanos e ele mesmo chega a Roma. Então, este homem, ele tem uma envergadura. Se nós formos pensar que se viajava, então, de jumento, se viajava a pé, se viajava de navios, nós podemos ver que essas viagens missionárias, elas não demoraram 15 dias ou 20, demoraram anos. Algumas com 1 ano e pouco, outras com 3, 4 anos. Não há uma precisão em cima dessas datas. Mas a verdade é que esse homem, ele não só fez uma para fazer uma evangelização, ele funda então igrejas, ele faz a segunda para revisar como é que estava a fé daqueles que tinham se convertido na primeira, para como é que estava o estado das igrejas. E quando ele faz a segunda, ele vai um pouco mais adiante. Ele busca edificar os irmãos, visitando eles, e ele vai um pouco mais adiante, podendo então novamente ter essa dedicação no senso de levar o evangelho àqueles a quem a palavra de Deus não tinha sido ainda pregada. Meus queridos, e não obstante a isso, também na terceira viagem missionária, que nós podemos falar com autoridade porque está escrito na Escritura, ele faz então a terceira viagem missionária, passando também por os lugares que já tinha passado e alcançando então outros lugares que ainda não tinha alcançado. Verdadeiramente, então, podemos dizer que ele era dedicado e que a sua dedicação, ele tinha um zelo por levar a palavra de Deus àqueles que ainda não eram conversos. E assim ele foi usado por Deus, primeiramente junto com Barnabé e depois ele, motivado com outros discípulos, ele vai como influenciador que acaba alcançando então essa evangelização tão importante, né? Que no dia que ele volta a Jerusalém antes de ser preso, os judeus da Ásia que estavam ali, da Ásia Menor, né, eles chegam e dizem assim: esse aqui é que tem propagado essas heresias, essas mentiras em todo o mundo. Em todo o mundo. Como é que pode um homem passar isso para todo mundo? Meus queridos, eu quero dizer que posso olhar para o apóstolo Paulo e ver um senso claro e forte de propósito de vida na vida dele. Eu posso também olhar para o apóstolo Paulo e ver uma coragem. Uma coragem. Meus queridos, o estilo de evangelização de Paulo, ele não ia nas aldeias, ele ia nos centros, ele ia na cidade cosmopolita, ele ia onde tinha muita gente, ele ia lá na sinagoga, ele ia lá no meio dos judeus dispersos que estavam reunidos ali para poderem cultivar o seu culto a Deus, mesmo que distantes de Jerusalém.
Ele ia ali e os confrontava. E muitas vezes, indo ali, ele era hostilizado. Ele era aceito por alguns e hostilizado por outros, porque viam que davam ouvidos àquilo que ele pregava. Meus queridos, vamos convir, este homem era absolutamente corajoso, porque na medida que ele foi entrando em lugares onde, quem sabe, nós teríamos medo de entrar, ele foi entrando e era aceito e perseguido. A palavra de Deus diz, pela sua própria boca, há uma descrição de todas as perseguições que ele sofreu. Vou falar algumas delas aqui. Ele diz que por causa da perseguição ele teve que descer pelo muro de uma cidade através de um cesto. Ele diz então que teve um momento que ele é perseguido e ele é apedrejado e dado como morto. Coisa que os irmãos o rodeando oraram e ele se levanta. Meus queridos, não obstante a isso, ele volta, mesmo cheio de ferimentos, ele volta para consolar os irmãos. Eu vou dizer que ele, além de ser corajoso, ele é um exemplo de pessoa que foi perseguido na Escritura. Paulo foi muito perseguido. Paulo sofreu açoites, sofreu prisões. Quando ele está então com Silas, preso, junto com os outros presos, ele está no meio, perto da meia-noite, cantando louvores a Deus. Meus queridos, ele é aquele que diz, eu já aprendi a contentar-me. Eu já aprendi a contentar-me. Um ensino que nós sabemos que nós não nascemos com contentamento. Esse homem aprendeu muitas coisas. Esse homem deixou muito, porque, na verdade, ainda que fosse muito na minha maneira de falar, ele teve por muito as riquezas de Cristo. Assim como Moisés não amou, na verdade, ser chamado filho da filha de Faraó, mas ele ama então, ele tem um amor pelo Senhor Jesus, ao ponto de ser dedicado, ao ponto então de ser como aquele que tem uma ânsia de levar a palavra de Deus àqueles que não o conhecem. Ele é extremamente corajoso para entrar, na verdade, no meio daqueles que certamente o hostilizariam. Porque quando nós entramos no lugar onde somos hostilizados, certamente não vamos querer entrar numa outra cidade, no mesmo lugar. Meus queridos, então falamos da coragem, falamos dos sofrimentos, mas também quero falar aqui do coração pastoral que Paulo tinha. Ele não escreveu essas cartas à toa. Ele estava sempre preocupado com a igreja que tinha sido formada, se tinha ela um bom estado ou não. Ele intercedia e tinha um combate em oração para que eles não fossem pervertidos. Existia algumas doutrinas no mundo antigo que eram hereges, e existia também uma turma de pessoas que entendiam e compreendiam o evangelho misturado com a lei de Moisés. Então o apóstolo Paulo se preocupou muito com a igreja e por isso escreveu cartas que são para igrejas, cartas que são, na verdade, para pessoas, cartas que são direcionadas sempre procurando trazer uma exortação, um consolo, uma edificação, ou expressar as suas preocupações, ou dando direcionamento, explicando questões não compreendidas que explicavam para eles e explicam então também para nós. Podemos dizer que Paulo também tem um mestrado. Mas Paulo, além de ter um mestrado, ele tem, assim como Pedro, como ele mesmo diz, que o Senhor operou poderosamente na vida do apóstolo Pedro, no que diz respeito àqueles que são judeus, da circuncisão, e operou poderosamente na sua vida com sinais, prodígios e maravilhas para aqueles que são incircuncisos, que são aqueles que não são circuncidados, que são os gentios, sejam romanos, sejam quem fosse, do mundo antigo, gregos e assim por diante. A verdade, meus queridos, é que este homem, ele também foi usado por Deus, porque milagres extraordinários eram feitos através das mãos de Paulo. Meus amados, além de ser um grande agente de Deus com poder e autoridade, ele chega ao ponto de dizer que eu vou visitar vocês, e vou chegar aí e vou ver o que esses tagarela estão falando,
Eu não quero saber as palavras dele, eu quero saber a manifestação e a demonstração do Espírito e do poder de Deus se existe na vida deles. Falando do aval de Deus que havia sobre o seu ministério, também sobre a sua dissertação, que não era dele, mas ele tinha uma compreensão do mistério de Cristo na cruz de uma forma abrangente, ao ponto de posicionar não somente a sua vida, como o seu ensino, e poder então dar uma série de ensinos que são doutrinários para todas as igrejas até o dia de hoje. Então, falando de todas essas coisas, eu quero dizer que o apóstolo Paulo, com toda certeza, tem muitas coisas para ser imitado. Então, ele é aquele que deixa tudo por causa de Cristo. Ele é extremamente dedicado à busca de ganhar almas. Ele não estava interessado em poder ganhar pessoas das outras igrejas. Ele estava interessado em levar o evangelho para aqueles que não conheciam o evangelho. E ele estava interessado em edificar aqueles que conheciam o evangelho. A verdade é que o apóstolo Paulo, ele é sim um exemplo de dedicação naquilo que o Senhor esperava que nós fôssemos por todo o mundo, como testemunhas dele, falando da mensagem da cruz. Nós encontramos também aquilo que falei antes, né? Quem sabe, às vezes podemos nos sentir desencorajados para podermos ir a alguns lugares, falar com algumas pessoas. O apóstolo Paulo, ele falou até diante dos reis, né? Então, há uma ousadia nele, há uma ousadia impressionante. Meus queridos, ele até é falado, que se eu me lembro pelo rei Agripa, que diz para ele: Paulo, as muitas palavras te fazem delirar. Na verdade, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele via cada alma em qualquer posição como uma oportunidade para serem salvas. Mas vamos convir. Hoje, quem sabe, vivendo nessa pandemia, vivendo, quem sabe, uma situação peculiar na nossa família, quem sabe com uma dificuldade financeira, ou quem sabe se você está ouvindo esse vídeo, você está enfermo, quem sabe com um problema relacional, quem sabe, sei lá, os problemas que vêm na vida, coisas que dão errada ao longo de um dia, uma situação para resolver. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo de um homem sofredor. Ele é um exemplo de um homem que se sujeitou a todas as coisas difíceis deste mundo e ele não esmorece. Isso eu acho que para mim, eu acho que é um dos maiores exemplos que eu posso tirar do apóstolo Paulo. Ele não esmorece, ele é ferrenho, ele apanha e levanta, ele não fica nem esperando se curar, ele já vai atrás, ele já vai para outro lugar. Ele é decidido, ele gasta a sua vida no serviço da obra de Deus. Eu fico impressionado com a vida desse homem, na sua determinação, na sua coragem e na gama de sofrimentos que ele passou, inclusive glorificando a Deus na sua morte, podendo ser, ainda que caminhando uma carreira inteira, estando sozinho e falando de estar com frio, falando de inverno. Meus queridos, vamos convir, ele perseverou até o fim, mesmo sabendo e sendo avisado por muitos ao caminho que ele chegaria em Roma e teriam algemas e teriam isso e aquilo. Quando o Senhor disse para ele: importa que tu chegue a Roma, esse homem tomou isso como referência. Não importa o sofrimento, o meu mestre está me chamando, o meu mestre está me conduzindo, ele está me levando para aquele lugar, não importa o que vai acontecer, ainda que falte um pedaço, eu preciso chegar a Roma. Meus amados, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda a vida desse servo de Deus. Mas vamos convir, este é um exemplo maravilhoso para nós que possamos, quem sabe, ter alguns sofrimentos, algumas dificuldades. Você sabia que Paulo se dedicou e teve alguns companheiros sendo um homem da excelência como ele foi? E teve irmãos que o deixaram, teve irmãos que abandonaram Paulo, teve irmãos que certamente falaram coisas a seu respeito. Teve irmãos que, andando com Paulo e vendo tudo aquilo que ele era e tudo aquilo que ele fazia, tendo de perto, né, um homem tão dedicado a Deus, com uma graça especial do Senhor no ministério apostólico, eles o abandonaram amando o presente século. Então, a palavra de Deus, meus queridos, fala desse homem como um homem
que nos serve de exemplo. Não que todos nós vamos passar pelos mesmos sofrimentos, mas os sofrimentos que o apóstolo Paulo passou são para nós um consolo, porque não estamos nem perto daquilo que ele passou. Falando sobre isso no contexto da igreja, onde às vezes somos decepcionados com alguns e vamos ser, porque nem todos que são da fé são de Cristo. Né? Hoje gravamos um vídeo no YouTube e esse vídeo discorria sobre esse assunto. Mas falando sobre isso, eu posso também tirar, né, e nós podemos tirar essa preocupação, esse zelo que o apóstolo Paulo tinha com as pessoas que tinham aceitado a fé. Ele pagou um alto preço, sabendo de toda a viagem, todos os perigos que ele tinha que passar, para poder chegar e estar lá com eles, podendo edificar a sua fé. Da mesma forma, ele pode também ser citado num exemplo que eu não citei aqui. Ele também se procurou naquilo que ouviu do pouco tempo que ele teve em Jerusalém falando com os demais apóstolos. Ele foi encorajado a não se preocupar com os pobres. Na verdade, a se preocupar com os pobres, né? Não deixar de se preocupar com os pobres. E ele vai então se preocupando com os pobres. Ele procura dar a cada um deles naquilo que pode organizar coletas para levar, não daqui, eu estou falando aqui da cidade de Canoas, não daqui, quem sabe do bairro onde está a igreja, aqui para o bairro, quem sabe do Guajuviras, né? Ou quem sabe o bairro do centro. Não, ele está pegando de um lugar e levando a uma distância gigantesca, correndo todos os perigos. Meus queridos, ele se dedicou sim àquilo que foi orientado. Agora, o apóstolo Paulo era um homem de convicções. Ele tinha convicção daquilo que ele aprendeu. Ele, no tempo então, naquilo que na cidade de Tarso, que tinha uma cultura muito forte grega, ele sabe, conhece muito grego, ele conhece então e foi ensinado na lei, ele conhece então a revelação de Jesus Cristo, e a abertura dos seus olhos no entendimento mais largo que ele possa ter tido ao longo desses 13, 14 anos que nós não conhecemos muito bem, ele tem então, naquilo que o Senhor falou para ele, não só nessa vez que eu apareci, mas nas outras que eu vou aparecer para ti, ele tem uma visão de um evangelho aonde ele firma com convicção ao ponto de quando aparece alguma coisa confusa, ele resiste ao apóstolo Pedro e ele resiste a todos aqueles que queriam misturar a graça de Deus com a lei de Moisés. E ele vai até Jerusalém para não permitir que aqueles que se convertem tenham que andar em algo que nunca produziu santificação da vida de ninguém. Então ele também é um homem de convicções, mas não convicções erradas. Ele é um homem de convicções corretas. Ele é um homem que recebeu revelações. É um homem que em espírito, ou não, ou no corpo, ou fora do corpo, né? Não se sabe, nem ele sabe, foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Então, este homem viveu não como um soberbo, mas viveu como um homem humilde, servindo a igreja, levando pessoas a Cristo, e servindo a igreja, levando pessoas que estavam a Cristo a crescer na fé. Falando disso, então, eu quero dizer que precisaria muito mais para falar daquilo que significa o ministério do apóstolo Paulo na questão da doutrina, na questão do ensino, na questão da exortação, na questão da evangelização, na questão das missões, na questão do sofrimento, na questão da coragem, na questão das orações, nas questões das decepções, de toda a serventia, da humildade e ao mesmo tempo da firmeza desse servo de Deus que nos encoraja a poder, aprendendo com ele e aprendendo através dos seus escritos que foram inspirados pelo Espírito de Deus, possamos da mesma forma sermos perseverantes até o fim, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas sendo corajosos, sendo intrépidos, sendo firmes, sendo convictos naquilo que aprendemos, não olhando para trás e tendo em si uma motivação para poder chegar e dizer assim: combati o bom combate, corri a carreira, né? A coroa da justiça me está guardada. Poder chegar lá no fim da carreira, sabendo que está perto da partida, se assim o Senhor quiser, podendo ter essa convicção e essa certeza, sabendo que viveu e procurou se esforçar para viver aquilo tudo que conheceu. Que Deus te abençoe. Amanhã, falando então de um outro personagem bíblico,
nós voltaremos para dar continuidade a esse ensino que estamos dando aqui nessa semana em cima desse tema. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Não estamos aqui para imitar homens, mas para Cristo formado na vida desses homens. Sede meus imitadores. Se isso edifica você, compartilhe esse vídeo. Compartilhe também aquele primeiro que fizemos ontem sobre o apóstolo Pedro, para que assim possamos ser edificados naquilo que convém. Se você vê algum outro aspecto que eu não falei aqui, por favor, comente, para que eu possa também comentar e também estar aprendendo contigo naquilo que o Senhor fala ao teu coração. Muito obrigado por ter chegado até aqui, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.